Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 4 de agosto de 2025, mais um programa Entre Irmãos, que tenhamos aí ótimas reflexões ao longo da noite para nos auxiliarem nas nossas metas individuais e também na nossa trajetória espiritual. Hoje o Hugo não vai conseguir comparecer devido a umas questões de trabalho, mas nós estaremos aí juntos e vibrando por ele também. Eu vou ler uma mensagem de abertura do livro Minutos de Sabedoria de C. Torres Pastorino. É a mensagem 116. Tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda. Mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém. Não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Marche de cabeça erguida confiantemente e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Olha que mensagem bonita, já para nos trazer um pouquinho, ainda que indiretamente, o tema da noite de hoje. Nós vamos falar, sobre amor ao próximo. E o próximo, o mais próximo que nós temos, somos nós mesmos. Estamos aí todo o tempo habitando esse corpo, transitando em pensamentos conosco mesmo, lidando com as nossas questões do passado, com as nossas questões de hoje. Então, torna-se fundamental que tenhamos a consciência de que o caminho do bem não é um caminho fácil e de que toda a prova que temos aqui na Terra exige dedicação, exige esforço, exige perseverança, exige a gente entender que vai ter dias que a gente está mais animado, dias que a gente está um pouco menos. Isso faz parte da jornada, faz parte da nossa natureza humana também. O importante é tentarmos sempre ir adiante, um dia por vez. E assim eu convido aqueles que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode permanecer de olhos abertos. Vamos nesse momento nos conectando às energias renovadoras do plano espiritual, nos conectando ao nosso mentor amigo, esse amigo certo de todas as horas, que está conosco desde muito antes do nosso nascimento, nos amparando, nos auxiliando. Vamos nos conectando com os mentores dessa web rádio, com os mentores desse programa em específico, para que estejamos sintonizados num só pensamento, numa só energia, aptos e abertos a receber todas as reflexões, os insights, os breves momentos as brechas que a gente encontra para refletir, para trazer um exemplo, para citar alguém que nos enobreça, que nos encha a alma de ânimo e de esperança. E nessa sintonia com o nosso mentor, vamos pedindo a ele que nos leve com muito carinho até a nossa mãezinha espiritual, a doce mãe de Jesus, Maria de Nazaré. É ela que nos acolhe com seu manto azul celeste, nos envolve em seu abraço, reconfortando o nosso espírito
as nossas dores, as nossas angústias. E essa mãe, com muito amor e carinho, vai nos conduzindo até a presença do seu Filho amado. E diante do Cristo, nada temos a pedir. Agradecemos pelo seu Evangelho, pelo convite que fez a todos nós e faz ainda nos dias atuais para que renascemos em um homem transformado em atitudes, em amor, em benevolência. E assim vamos pedindo ao Cristo que leve os nossos agradecimentos ao Pai da vida. E diante de Deus agradecemos pelo Evangelho, agradecemos pela oportunidade da reencarnação, pela água que bebemos, pelo alimento que ingerimos, pelo ar que respiramos. Agradecemos a Deus por todas as oportunidades que nos são dadas dia após dia, independente das nossas falhas. Agradecemos a Deus com a oração que seu Filho nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, nessa sintonia de amor e carinho, mais tranquilos, mais serenos, vamos pedindo permissão a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha sempre, aos nossos mentores individuais e os da rádio, para que possamos dar início a mais um programa da noite de hoje, que tenhamos ótimas reflexões e levemos isso no decorrer da nossa semana e para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre amor ao próximo no dia a dia. Eu separei uma mensagem do site. Só um minutinho. É Mensagem do Dia a Dia, Doutrina Espírita. É betmensagemdodia.blogspot.com. O tema essa mensagem ela foi publicada no dia 7 de maio de 2019, pela redação mesmo do site Momento Espírita, tá? O título dela é Amor ao Próximo. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu semelhante, é mentiroso. Isso foi escrito pelo apóstolo João e nos convida a uma profunda reflexão. Por que o amor a Deus passa inevitavelmente pelo amor ao próximo? Porque não basta amar a Deus no isolamento das criaturas ou na indiferença ao semelhante. Deus, ao nos criar, não nos cria perfeitos, mas oferece as oportunidades e possibilidades de se chegar à perfeição. E por grandiosidade da sua justiça, essa perfeição se alcança por esforço próprio, por dedicação, e jamais por gratuidade ou dom divino, a escolher uns ou outros como mais ou menos amados por ele, e consequentemente com mais ou menos virtudes e dons. Quando lemos a biografia de grandes vultos do amor ao próximo, como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier ou Irmão Dulce, vemos a exemplificação do exercício no amor ao próximo. E é natural que questionemos onde eles retiraram forças para amar incondicional e intensamente. Ao longo de toda uma vida, aprenderam a amar ao próximo no exercício do amor a que se propuseram, saindo de si mesmos, indo em direção ao outro, encontrando Deus. O amor a Deus não se constrói de forma mística, transcendental ou isoladamente. Entendendo isso, Jesus, personificação maior do amor a Deus, nos ensina que toda vez que auxiliarmos, que dermos de comer, que matarmos a sede de nosso irmão, é a ele mesmo que estaremos fazendo isso. Convida-nos Jesus a experimentar o exercício do amor a Deus, aprendendo a amar ao próximo.
Afirma mesmo o mestre Galileu que o maior mandamento da lei de Deus é amar ao Pai, seguido do exercício de amar-se para amar ao próximo. Se você busca o entendimento das leis de Deus, de instaurá-lo na sua intimidade, um bom início será o de olhar para o próximo no exercício do amor. Sempre temos recursos e meios de auxiliar, de demonstrar o amor na forma do desvelo, do carinho, da solidariedade ou da compaixão. Ofereçamos a palavra edificante para incentivar os desvalidos, a presença fraterna para aqueles abandonados na solidão, ouvidos pacientes para um coração aflito com necessidade de desabafar. Somos convidados ao exercício do amor ao próximo, construído na compreensão, frente àquele que em desatino, em benevolência para o irmão em desequilíbrio ou indulgência na ação precipitada. São pequenos gestos que se fazem exercícios de amor ao próximo, no objetivo de amar a Deus. Afinal, como nos alerta o apóstolo João, se não conseguirmos compreender nosso irmão, jamais teremos condição de amar e compreender a Deus. Olha que mensagem bonita e reflexiva para a gente na noite de hoje. O Evangelho fala bastante sobre isso, sobre a importância de amarmos a Deus, e inclusive tem citações do Evangelho em que fala sobre fazermos oferta a Deus e termos pendências com o nosso irmão, que o certo é a gente resolver essas pendências antes de fazer qualquer oferta a Deus. Então, traduzindo, não é um canal direto nesse aspecto. Para a gente conseguir chegar a Deus, a gente precisa do próximo como ponte. O próximo é, de fato, o instrumento que nós, enquanto humanidade, temos para se livrar de todos os nossos vícios, do nosso egoísmo, das nossas impulsividades. O próximo é tão filho de Deus quanto nós. E aí é curioso pensar que às vezes a gente perde bastante tempo julgando o outro, questionando as atitudes do outro, dizendo o que o outro deve fazer, como o outro deve agir, sendo que, na verdade, a vida deveria ser muito mais sobre a nossa postura diante das coisas. Em que nível eu consigo favorecer o meu próximo a ser alguém melhor? Vamos pensar sobre isso. As pessoas que estão conosco partilhando a vida, os nossos familiares, as pessoas mais próximas mesmo, os nossos colegas de trabalho, do dia a dia. Quanto que a gente consegue ajudar essas pessoas a terem um dia mais leve, a serem mais felizes ou a passar por situações difíceis se sentindo menos pesadas? Às vezes, o único papel que a gente consegue assumir na vida em relação ao próximo é de inquisidor da atitude alheia. O que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, se nos magoou, se nos ofendeu, porque o outro está errado, porque o outro não fez o que esperaríamos que fosse feito. Mas e o nosso papel? Sabemos que a doutrina dos espíritos fala bastante sobre o nosso papel diante da vida, né? Sobre o quanto que nós somos convidados a uma reforma moral, uma reforma íntima que de fato seja verdadeira em nós. Transformação do homem velho no homem novo. Quando a gente fala de transformação, nós estamos falando de mudanças verdadeiras de atitude. E aí a pergunta que eu deixo no ar para todos nós, quais atitudes a gente já conseguiu transformar no nosso dia a dia? Será que a gente já conseguiu botar algo em prática? Ou que a gente ainda está sendo aquela pessoa teimosa e a pessoa que se sente perfeita e que o outro é que tem falhas, o outro é que falha comigo, o outro é que precisa melhorar, porque se o outro não mudar, nada dará certo. Eu faço um convite para todos, inclusive me incluindo também, é claro, para que façamos o exercício da troca de papel. Então, vamos pensar em uma situação difícil com alguém, né? A gente tem uma realidade ali no dia a dia com as pessoas e aí, de repente, aquele relacionamento em específico está passando por alguma turbulência e a gente lista todos os defeitos e os pontos a serem melhorados. Mas e se a gente inverte o papel? Se eu me coloco no lugar do outro?
e penso que o outro está no meu lugar, eu consigo ver da mesma forma? Os problemas, eles são os mesmos, os pontos a serem modificados são os mesmos, ou há mudança? Ou tem coisas que estão mais relacionadas com a minha intransigência, com a minha inflexibilidade, com a minha até amargura por vezes. Às vezes a gente é bastante amargurado. A gente leva para dentro de casa, para os nossos relacionamentos mais próximos, as amarguras, os atritos que nós tivemos em outros aspectos da vida. E vamos sempre lembrar disso, que isso é importantíssimo. O outro não tem culpa dos nossos problemas. Ah, mas o outro causa o meu problema. Não necessariamente. De que nível que nós estamos nos referindo? A ele não ser perfeito? Nós também não somos. Se o outro falha conosco, será que não há uma parcela de culpa nossa também, às vezes, dentro dessa relação para ela ter se estabelecido assim? Será que a gente não se acostumou muito a dizer não, ou a dizer muito sim? A gente não se acostumou a ser muito inflexível, ou a ser flexível a tudo, a não impor limites, ou a deixar tudo muito limitado, impossibilitando o outro de nos acessar? Eu acredito que são reflexões importantes para a gente, todos nós, enquanto humanidade, pensarmos aí, como que está o nosso papel no dia a dia? A gente é acessível para as pessoas que estão próximas? Se as pessoas que estão próximas têm um problema difícil, têm passado por alguma insegurança, elas conseguem encontrar em nós algum conforto? Ou somente julgamento? Conseguem encontrar em nós alguma escuta ativa ou somente intransigência? Acho importante todos nós fazermos esse exercício, para a gente começar também a se situar do nosso papel e do quanto que às vezes nós somos difíceis também de conviver, nós somos difíceis de lidar e a gente não reconhece isso, a gente só vê essa dificuldade no outro. A gente entende até que, às vezes, as falhas dos nossos relacionamentos, isso de diversas ordens, está mais relacionado à postura do outro, mas é a minha postura. Vamos pensar em pilares simples da conversa, da convivência no dia a dia. A gente tem um diálogo franco? É um ponto. A gente escuta quando a pessoa diz algo, mas escuta verdadeiramente, que é a tal da escutativa, ou a gente já escuta pensando em contra-argumentar, em dizer que a gente não concorda e expor os motivos. A gente acolhe o outro quando o outro vem reportar alguma situação para a gente, ou alguma insatisfação, ou algum problema, alguma dificuldade. A gente sabe ser esse porto seguro, ou a gente só sabe julgar e condenar e às vezes até com o olhar criticar o outro. São reflexões importantes para todos nós, porque sem perceber, às vezes, a gente acaba criando um distanciamento gigante. E vamos por partes. O Evangelho fala de amar ao próximo como a si mesmo. A gente não vai conseguir ainda amar o próximo mais distante. Mas será que a gente já não consegue fazer uma oração? Até nas nossas vibrações, quando a gente vibra pela humanidade, a gente está incluindo todo mundo. Ou será que a gente está discriminando alguém? Não, estamos incluindo todo mundo. Todos os que precisam, todos os que torcem, às vezes, para um time diferente, partido político diferente, religião diferente, pensamentos diferentes, valores diferentes, porque todos são filhos do mesmo Deus. Ah, mas o meu irmão é muito diferente. Ele também é filho de Deus. Ele também tem direito, tem um lugar ao sol, assim como nós temos. Às vezes, no anseio do nosso egoísmo, a gente só olha para as nossas necessidades e esquece que o outro também tem direitos, o outro também está ali no corre, né? Como diz o termo popular. Também está batalhando a vida, está lidando com frustrações, com questões internas, às vezes com desafios imensos que a gente não pode nem calcular. E a gente só sabe olhar para as nossas questões. Por isso que acredito que o amor ao próximo é a principal fonte para chegarmos a Deus, porque tira todos nós de dentro do nosso egoísmo, tira a gente desse mar que a gente mergulha, que só enxerga o eu,
eu posso, eu preciso, eu mereço, e a gente não olha para nada além de nós mesmos. Por isso que a caridade, que fazer o bem ao próximo, estender a mão ao próximo, nos auxilia tanto nessa jornada de transformação interior, porque afinal de contas, se eu estou gastando o meu tempo, né, doando um tempo para ajudar quem precisa, por vezes eu vejo que as minhas dores não são tão grandes assim. Às vezes não são nem dores, são reclamações, são egoísmos da nossa parte. Sabe, criança inquieta, teimosa, mimada? Às vezes nós somos assim. Crianças mimadas, que as coisas não saem exatamente como a gente quer, a gente já fica muito triste, muito chateado, de bico, e nervoso com o mundo, e nervoso com Deus, e nervoso com a espiritualidade. Quando, na verdade, às vezes, olhando para o lado, a gente vê pessoas em situação infinitamente mais difícil, com um problema de fato, com um desafio real para ser vencido. E nós? Nós temos desafios reais a serem vencidos ou a gente está aí criando questões, vendo pelo em ovo, arrumando motivo para poder reclamar, que aí é outro ponto também que nós, enquanto humanidade, temos o hábito. A gente reclama todo o tempo de tudo. A gente sempre arruma um motivo de insatisfação para poder reclamar. E aí, nessa, o tempo passa. As oportunidades passam. Será que a gente está usufruindo da melhor forma essa convivência aqui no plano terrestre? Então, para eu poder chegar ao meu próximo, existe aquele próximo que é o nosso, entre aspas, né, o inimigo mais distante, o que a gente não bate tanto as ideias, o que destoa um pouco, mas e o próximo, que é aquele que nós temos dentro do lar, que são as pessoas que nós escolhemos como amigos, que são os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho? Será que a gente consegue ter uma relação harmoniosa? Sermos um ponto de equilíbrio diante de um monte de caos? E o outro próximo, mais próximo de tudo isso, que somos nós mesmos, como que está a nossa relação conosco? Será que a gente não anda, às vezes, também se permitindo muito ou se cobrando muito, sendo que nós temos limitações e podemos, sim, fazer melhor, mas a gente faz o máximo que pode? Ou a gente dá uma desculpinha e deixa para depois? Então, falar sobre próximo, amor ao próximo no dia a dia é falar também sobre as questões que a gente pode e deve enxergar nas pequenas coisas e que podem ser melhoradas no dia a dia. Então, no meu dia a dia, alguém traz um problema, o que eu costumo ter como reação? Ah, não sei, se vira. Eu falo, não, vem cá, vamos ver se a gente consegue resolver junto. Porque, de repente, a gente não tem a saída de imediato. Ninguém tem. Mas, às vezes, escutando, pedindo ajuda da espiritualidade, vendo o que pode ser feito, analisando vários contextos, talvez após uma noite de sono ou mais, a gente chegue a alguma solução juntos. E se não chegar, se for algo que não tem solução, na maioria dos casos, a escuta, ela já é tem um grande poder, né, de acalmar quem tem ali alguma questão, assim como nós também. Quando temos alguma questão, a gente gosta que tenha uma escuta, mesmo que não seja necessário fazer nada de fato, ou que não seja possível ter uma solução de fato, mas só por alguém se dispor a nos escutar, se dispor a prestar os ouvidos, a ter um momento conosco, é um gesto extremamente gentil. E aí a pergunta que eu faço a todos nós é: qual o nosso grau de gentileza para conosco e para com o mundo? Qual? Porque nós pedimos a oportunidade de hoje. Essa vida, essa chance de estarmos aqui encarnados, foi pedida por nós. Nós batalhamos por isso, aguardamos por isso, fizemos planos para isso. E agora, quando chegamos aqui no plano terrestre, o que a gente faz? Às vezes a gente ignora todos os nossos instintos mais nobres, todas as nossas intuições mais importantes para viver uma vida mergulhados no material. Somente no material. Ai, gente, me perdoe, eu tô com uma coceira no nariz
acho que é da sinusite, rinite, que não para. Viver uma vida afogados no material. E aí a gente não acumula nada para o nosso espírito de valores, de virtudes, de pensamentos positivos, de orações, de estender a mão ao outro. Só que quando nós precisamos, a gente gostaria muito de ter as mãos estendidas, de ter um afago, de ter um apoio. Então, essa semana, a gente falando sobre amor ao próximo, lá como a mensagem comentou conosco, vamos lembrar que o maior mandamento da lei é amar a Deus, mas amar ao próximo vem na sequência. Então, se a gente entende que nós vamos seguir o Evangelho do Cristo e que isso faz sentido para nós, que isso vai de encontro às nossas necessidades e ao nosso coração, não existe a possibilidade de ignorarmos que o próximo é o caminho para chegar a Deus. E que com ele, tendo relações melhores com o nosso próximo, conosco mesmo, aí, por consequência, a gente vai aumentando esse leque de possibilidades para um dia, lá na frente, a gente conseguir chegar a um nível de bem, de sermos espíritos bons de verdade, em que não há mais distinção do quão próximo é esse ou aquele da minha pessoa. Todo mundo vai ser amado de forma igual. Todo mundo vai ser ajudado de forma igual. Não passará mais pela nossa mente nenhum pensamento intrusivo, nenhum pensamento negativo em relação ao outro. Porque o que nos cabe nessa vida é somente a nossa parte. E o quanto a gente não assimilar isso, não entender isso, por vezes a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, esperando que o outro faça as coisas do nosso jeito, que siga a nossa cartilha. Por vezes, a frustração que nós temos com o outro não é algo criado por ele, é criado por nós. A gente que colocou uma série de requisitos a serem cumpridos naquela relação. Mas o outro não necessariamente prometeu nada. Então ficam essas reflexões para todos nós, de pensarmos o quanto precisamos evoluir no individual para que a gente, enquanto humanidade, também consiga evoluir. Às vezes, nosso hábito, um hábito péssimo que a gente tem individualmente, é falar, mas eu faço tão pouco. Se eu faço tão pouco, isso daqui nem tem significado. Aí a pergunta é, não tem significado, não representa o bem para quem? Porque se eu estou fazendo bem a uma pessoa, essa pessoa que está recebendo, com certeza, para ela foi de um significado absurdo. Foi de uma importância sem tamanho. Não importa o que tenha sido. A gente também está acostumado a condicionar as coisas, né? A caridade, então, é doação de dinheiro, a caridade é só doação de tempo, a caridade é doação de coisas materiais. Então, se eu não consigo fazer isso, não tem como ser feito. A caridade ela é tão abrangente em diversos aspectos que se a gente fosse se aprofundar nisso, a gente não teria a possibilidade de perder tempo sem fazer alguma coisa. Porque desde o sorriso que a gente oferta, a uma oração, a um trabalho que seja voluntário, de ouvir, de fazer algo, de construir algo, vibrar por algum lugar, de fato, com o coração entregue, são formas de caridade e que às vezes a gente posterga, né? A gente deixa isso para adiante, pensando, agora nessa fase da vida não dá, quem sabe em algum outro momento eu faço. Mas para quem está precisando, a urgência é para ontem, não é para depois. E aí nós, enquanto espíritas, ou pelo menos simpatizantes, né, da doutrina, porque pode ser que tenham pessoas aqui que não sejam nos ouvindo, mas que simpatizam, que têm curiosidade, fica aí a pergunta, qual o nosso papel? Eu deixo essa pergunta para nós aí ao longo da semana. Qual o meu papel no mundo?
O que eu faço de significativo no mundo quando eu sair dele e retornar para o plano espiritual? Que tipo de memórias que eu deixarei para todos aqueles que conviveram comigo? Para os meus familiares, para os meus parentes, amigos, colegas de trabalho, para aqueles mais distantes? Que memórias? Que tipo de lembranças terão da minha pessoa? Quando falarem, lembra da fulana? Lembro. Ela era como? Vamos pensar um pouco sobre isso. Assim como o mundo está em falta de gentileza, o convite que nós temos aqui é para que nós sejamos a gentileza que falta no mundo. Porque não vai nos machucar falar um por favor, um obrigado, um desculpa, me perdoe, foi sem querer, vamos fazer de novo, vamos tentar outra vez, me dá um abraço. São termos que às vezes a gente deixa completamente de lado e passa realmente vivendo a vida, deixando de fazer esses pequenos gestos que tornam o mundo tão mais leve. Porque assim, todos nós falhamos, a gente tem questões, e às vezes a gente é tão intransigente, né? Até para assumir as nossas falhas. Mas eu não erro, eu não falho. Mas o outro tá difícil, o outro é inflexível. Será que é o outro? Será que não somos nós que estamos tão acostumados a ver o nosso olhar sobre o outro sendo tão rígido? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, lembrando que todos nós fomos crianças. A gente tinha expectativas. Será que a criança que habita em nós sentiria algum orgulho do adulto que nós nos tornamos? Será que a gente é ou vem se tornando pessoas mais generosas ou mais egoístas? Mais boas ouvintes ou menos ouvintes? Mais preocupados com as próprias dores ou tentando, de algum modo, ajudar quem está no caminho? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, lembrando que o amor ao próximo, ele se constrói no dia a dia, nos pequenos gestos. Às vezes é na fila do mercado, é no trânsito, é na lotérica, é no caixa, é lá no banco, é na fila do médico esperando a consulta, é no atendimento no telefone que a gente está esperando ali o atendente de telemarketing responder, é no sistema que está falho e a gente está esperando algum retorno. Não vamos esquecer que todos os serviços que nós temos hoje, que nos ajudam muito na manutenção da vida, são serviços feitos por pessoas. Pode até ter uma máquina interagindo conosco, mas existe alguém por trás daquele sistema. Às vezes um pai de família, uma mãe de família, alguém que tem dores, que tem questões. E às vezes a gente desconsidera tudo isso e se veste a carapuça do eu sou cliente, eu posso. Não é porque nós somos clientes que nós temos direito de forma nenhuma de desrespeitar, de ultrapassar limites e de trazer um desconforto para o outro. Vamos nos cobrar mais do que cobrar o outro. Essa é a reflexão da noite. Se nós aprendermos a nos cobrar mais e deixar o outro um pouquinho mais em paz, certeza que a nossa vida vai ser melhor. Mas não porque as coisas mudaram ou a gente deixou de ter problemas. Não, porque a gente trouxe uma responsabilidade para onde é devido ter. A responsabilidade é minha, não é do outro. Vamos pensar um pouquinho nisso ao longo da nossa semana. E aí eu sugiro que estendamos esse pensamento já sobre as relações que nós temos, pensando em como que estamos fazendo a manutenção delas. E isso é uma lição para o nosso dia a dia. É a verdadeira lição para a gente colocar em prática como que eu me relaciono, que imagem que eu passo, mas não é pensando só na imagem, porque às vezes a gente quer passar uma imagem de bonzinho, não. É o que passa dentro do meu coração que eu consigo externar? Será que as pessoas estão vendo mais o meu lado positivo, as minhas reclamações? Como que está essa parte? E aí, um outro exercício também, eu gostaria de conviver comigo do jeito que eu sou hoje para as pessoas? Acho que talvez essas respostas já mostrem para a gente o caminho que estamos adotando e o quanto que a gente pode ser melhor dentro do possível
para nós mesmos e para todos aqueles que dividem a jornada conosco. Vamos pensar um pouco nisso. Eu convido quem se sentir confortável a fechar os olhos. Quem quiser pode permanecer de olhos abertos. A gente vai fazer o nosso encerramento com as vibrações. E as minhas considerações são essas, então, ao longo da semana, desses exercícios de pensar nas relações que nós temos. Se for necessário listar, pode listar as principais pessoas ou os principais vínculos e como que a gente vem se portando. Um outro exercício importante também é pensar quantas vezes a gente reclama por dia. Às vezes o tempo de fazer algo a gente está reclamando. Será que as pessoas conseguem acessar a todos nós? Será que a gente é acessível? Ou a gente é mais indisponível? O outro nos procura, a gente não tem tempo, o outro quer falar, a gente não pode, o outro diz algo, a gente não escuta, interpreta do jeito que quer interpretar. Vamos pensar um pouco nisso. E aí, para quem se sentir confortável e quiser ir mais adiante, a gente também pode perguntar para as pessoas que estão próximas. Que visão que você tem a meu respeito? Você se sente amado por mim? Eu te transmito amor? Eu te transmito acolhida? Eu te transmito coisas boas? Às vezes a gente também não pergunta isso. E não é nada de mal em perguntar. Às vezes há um desvio entre o que queremos transmitir e o que estamos de fato transmitindo. Então, por que não confirmar isso direto com as fontes, principalmente aquelas que são mais importantes? Essa é a nossa lição de casa, então, para o longo da nossa semana. E eu convido aqueles que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos nesse momento agradecendo a Deus, à espiritualidade, aos mentores, por esse encontro na noite de hoje, por essas reflexões. Vamos deixando sair dos nossos corações o profundo sentimento de paz, de esperança, de amor. Essa luz multicolorida vai envolvendo todo o contorno geográfico, todos os países, todas as cidades, bairros, estados. Vamos vibrando intensamente pela paz mundial, para que tenhamos diálogo, boa convivência e escuta ativa diante das dores alheias. Vamos vibrando intensamente pela saúde, para que trabalhemos no dia a dia para o desenvolvimento da nossa saúde no mais amplo sentido da palavra. Vamos vibrando intensamente para trabalharmos em nós a esperança, mas aquela não que espera, mas que faz algo, que consegue trabalhar enquanto espera para ter melhores resultados. Vamos vibrando intensamente para que tenhamos equilíbrio mental, emocional, psicológico, equilíbrios nas nossas ações, nos nossos gestos, que saibamos trabalhar por uma atmosfera ao nosso redor que seja cada dia melhor. Vamos vibrando intensamente pelas nossas crianças, adolescentes e idosos, para que todos em sua fase da vida se sintam amparados, acolhidos e que vivam o melhor possível. Vibrando intensamente por toda a nossa fauna, flora, pela água que bebemos, pelo alimento que não nos falta. Vamos vibrando pelo nosso trabalho material, pelo nosso trabalho espiritual, vibrando intensamente por essa web rádio, todos os mentores, todos os voluntários, os assistidos, todos os trabalhos que são realizados nessa web rádio, que a espiritualidade abençoe cada vez mais esse projeto, para que tenhamos sempre força e bom ânimo de mantê-los cada vez mais em pé e prosperando. Vamos vibrando intensamente pela nossa natureza, que sempre oscila, assim como nós, em seus períodos, e nos traz fartura de chuva, de sol, de ventos, de mudanças em si, porque a vida é constante. Vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso lar, por todos que lá estão,
que, se for do nosso merecimento, necessidade, que a equipe espiritual faça uma visita muito acolhedora ao nosso lar, aos nossos entes queridos, e faça uma verdadeira limpeza espiritual nos ambientes, removendo angústias, mágoas e substituindo tudo por muita luz e muita paz. Vamos pedindo licença para vibrar por nós, necessitados que somos. Que os amigos espirituais também consigam fazer um passe salutar em cada um de nós e nos revigorar as energias físicas, mentais, emocionais, para estarmos aí fortes e confiantes para mais uma semana. Vamos pedindo licença e deixando muitas luzes em aberto, em formas de borboletas multicoloridas, para que a espiritualidade leve onde se fizer mais necessário, remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos, com muita paz, com muitas coisas boas, muitas boas energias. Boa noite, Verinha. Saudades, vibrações e ótima semana para você também, a todos. Que estejamos aí juntos na próxima oportunidade e vamos fazer as nossas reflexões que foram sugeridas aqui nessa noite, para termos um encontro melhor com o nosso próximo, que somos nós mesmos, e com aqueles próximos que partilham a jornada conosco, sendo mais juntinho ou um pouquinho mais distantes. Fiquem na paz e no amor do Cristo, e que tenhamos aí uma semana iluminada, abençoada. Até a próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.